Bom dia! Continuando a nossa leitura, estamos na Bíblia na versão corrigida e revisada da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, traduzida para a língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Estamos no capítulo 7 do Evangelho de Marcos, os fariseus e a tradição, capítulo 7, versículo 1 até o versículo 23, versículo 1. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Versículo 2. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Versículo 3. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Versículo 4. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem, e muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Versículo 5. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Versículo 6. Ele respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento de homens. Versículo 8. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. Versículo 9. E dizia-lhes: bem, invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Versículo 10. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e a quem maldisser, ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Versículo 11. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Versículo 12. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Versículo 13. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Versículo 14. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Versículo 15. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Versículo 16. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 17. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. Versículo 18. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Versículo 19. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. Versículo 20. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Versículo 21. Porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições,
os homicídios. Versículo 22. Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Versículo 23. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. A mulher cananeia, versículo 24 até o versículo 37. Versículo 24. Levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. Entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Versículo 25. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se a seus pés. Versículo 26. E esta mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Versículo 27. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Versículo 28. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Versículo 29. Então ele disse: Por essa palavra, vai, o demônio já saiu de sua filha. Versículo 30. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Jesus, de volta ao mar da Galileia, cura de um surdo e mudo. Versículo 31 até o 37. Versículo 31. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Versículo 32. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Versículo 33. E orando-o à parte e de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Versículo 34. E levantando os olhos ao céu, cuspiu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Versículo 35. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Versículo 36. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais o proibia, tanto mais o divulgavam. Versículo 37. E admirando-se sobremaneira, diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Terminamos aqui o capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Grato por você ouvir essa mensagem, que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece